Então vamos abrir a nossa Bíblia, que é Lucas 6,38. Deus nos quer abençoar. Deus quer multiplicar. Lucas 6,38. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos deitarão no vosso regaço. Porque com a mesma medida com que medires, também vos medirão de novo. É a garantia de Deus para nós que tudo o que nós fizermos para Ele vai voltar de volta. Amém? Então, vamos semear em nome de Jesus. Amém? Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Obrigado, Pai. Podemos semear no Teu reino e crer em Ti. Sabemos, Senhor, que nada vamos ser abençoados, garantidamente, porque és Tu que enche a nossa boca de bens. No nome de Jesus. Amém. Amém, 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 amém. Vamos abrir em Gênesis 32, 24. O título da mensagem de hoje é o toque de Deus. Eu quero-vos mostrar, ou falar um pouco, para vos poder situar no que é que estava a acontecer. Quem é Jacó? Jacó é filho de Isaac, neto de Abraão. Jacó tomou o direito por uma primogenitura do seu irmão e então ele foi abençoado, mas ele tomou porque o irmão lhe quis vender por um prato de comida. Ele então foi abençoado e ele foi embora à procura de uma esposa. Quando foi à procura de uma esposa, chegou à casa de seu tio. Seu tio trabalhou 7 anos por uma esposa de qual ele muito amava, que não era a primogênita, mas a segunda filha. Só que o pai enganou e deu-lhe a primogênita. E ele então teve de trabalhar mais 7 anos para casar com aquela mulher que ele amava. Ele teve filhos e depois quis ir embora. E o tio diz, não, fica, diz qual é o ordenado que eu te pagarei. E ele disse, não me darás ordenado nenhum, vais separar todos os que são malhados daqueles que são, e aqueles que nascerem malhados serão meus. Deus o abençoou assim e ele se tornou um homem muito rico. E foi-se embora. Ia para a casa de seu pai. Mas ele sabia que o irmão poderia estar revoltado contra ele. Então ele fez e mandou pessoas à frente e ele ficou para trás. E quando ficou para trás, aconteceu isto. Gênesis 32, 24. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão até a alva subia. Até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa e deslocou a juntura da sua coxa de Jacó.
lutando contra ele. E disse, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse, não te deixarei ir, se não me abençoares. E ele disse, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então disse, não te chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel, que significa aquele que luta com Deus. Pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó perguntou-lhe e disse, dá-me, peste, a saber o teu nome. E ele disse, por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, que significa a face de Deus, porque dizia, tenho visto Deus face a face, e minha alma foi salva. E saiu ao sol, e quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Deus tocou em Jacó e o abençoou. E eu ainda hoje quando preparava para quando senti o título da mensagem e quando comecei a juntar versículos, Deus me lembrou esta passagem e eu disse, Senhor, mas porquê que tu tocaste na coxa dele e o fizeste coxear? Ele ficou coxo para toda a vida. Porquê? E Deus disse, para marcá-lo. Para que ele nunca mais esquecesse daquele dia. Então, que tão importante há naquele dia? Para que Deus tocasse nele. Ele lutou com Deus. E nós pensamos assim, então, mas lutou com Deus, lutou com os anjos e prevaleceu. E não só lutou com anjos, mas a Bíblia diz que ele lutou com os homens também. Então, mas que lutou como? Nós estamos muito habituados a lutar perante as formas físicas ou até com as capacidades que temos. Alguns lutam com dinheiro, outros lutam com poder de autoridade que têm sobre a terra, outros acham que podem fazer isto ou aquilo. Mas este homem lutou com as armas de Deus. Quando ele agarra e diz para o rebanho, para lhe tirarem o rebanho dos salpicados e malhados e deixar só aqueles que são brancos, havia fracas possibilidades ou nenhumas possibilidades de daqueles rebanho sair salpicados e malhados. Pois ele disse, aqueles que saírem serão o meu ordenado. E aqueles que eram salpicados e malhados ele punha à parte. E ele fez, mas para fazer isto, ele teve que confiar em Deus. Ele usou as armas de Deus, não as dele. Quando ele lutou com o anjo, embora pareça que tinha sido de forma física, mas será que foi? Ele lutou com o anjo e prevaleceu. O que é que nós estamos a fazer? O que é que nós estamos a lutar? Por que é que estamos a lutar? Grande parte dos cristãos que aceitam Jesus param. Se anteriormente na vida lutavam por alguma coisa, para ter isto, para ter aquilo, para ter aquele outro, mas quando aceitam Jesus parece não, pronto, agora tenho tudo resolvido. Não, não tem tudo resolvido. Você aceitou Jesus e fez a melhor coisa para a sua vida.
Você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Você abençoa a si e abençoa a sua família, todos os seus descendentes são abençoados. Então, mas depois, o que é que se tem que fazer depois de aceitar Jesus? Temos que conhecer Deus, porque nós não conhecemos Deus. Mesmo às vezes nós temos montes de anos a andar com Deus e a conhecer Deus e a ler a palavra e a conhecer. Ouçam, nós só conhecemos uma fração só de Deus, uma parte só de Deus. Não conhecemos muita coisa que Deus nos pode mostrar. Muita coisa mesmo. Portas que Ele pode abrir da nossa forma de ver as circunstâncias completamente diferentes. Há coisas no qual nós acreditamos e acreditamos que é assim, porque o mundo é assim e então vai ter que ser assim, que não é. Por exemplo, nós estamos no trabalho e nesse trabalho é assim e depois de algum tempo sobe-se de posição, depois passa mais algum tempo, sobe-se um pouco mais. As pessoas é assim que imaginam o trabalho e é assim que veem. Mas aquele que tem Deus não pode ver assim o trabalho. Aquele que tem Deus tem que ver algo superior. Tem que ver que Deus o colocou naquele sítio para abençoar aquele trabalho, mas também para ele ser abençoado. Garantidamente, nós temos que ver que aquele que tem Deus tem que orar por projetos. Tem que orar por projetos grandes, não por coisas pequenas. Porque às vezes o cristão agarra-se e aceita coisas pequenas. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer nos levar muito mais além. Para que o mundo olhe para nós e veja que em nós há diferença. Para que o mundo olhe para nós e veja que em nós há Deus. Porque nós temos a diferença. E é aqui que eu quero que você entenda. Este homem lutou com o anjo. Este homem lutou crendo em Deus para que pudesse ser abençoado, fazendo uma coisa completamente impossível acontecer. De animais completamente lisos, completamente sem listas, nascerem animais com listas. Ele acreditou em Deus e confiou em Deus. De tal forma que garantiu e dizia que aquele seria o seu ordenado. E Deus, por causa da confiança que teve em Deus, Ele o fez riquíssimo. Quando eu perguntei, disse para marcá-lo, para que ele nunca mais esquecesse aquele dia. Houve coisas que aconteceram na minha vida que eu não esqueço. Por muitos anos que passem, coisas que Deus me marcou, eu não esqueço. E assim será consigo. Há alturas em que lhe aconteceu uma coisa, há alturas em que Deus o abençoou, em que Deus lhe abriu portas que antes estavam fechadas. Sim, são coisas que você não pode esquecer para o resto da sua vida. Para que você se lembrar que Deus é Deus e Ele será sempre Deus na sua vida. Quando Deus toca, as coisas mudam realmente. O que é que nós agora estamos a fazer? Como é que nós estamos a andar? Temos um trabalho, vivemos desse trabalho, glória a Deus. Deus nos abençoou com o trabalho. E o resto? Será que toda a gente também não tem trabalho? Então, o que é que há diferente nesse trabalho para si? O que é que Deus pode fazer para si
nesse trabalho para o abençoar. E você diz, não sei. Olha, eu também não. Mas uma coisa eu sei, Deus o quer abençoar. Pois são, pode não ser no trabalho, pode ser cá fora, outra coisa qualquer que você possa fazer, em que Deus agarre o abençoe, mas Ele quer abençoá-lo. Mas você tem que perseguir isso. Você tem que orar e buscar a Deus por isso. Para que Deus possa abrir portas que antes estavam fechadas. Coisas imagináveis. Que você nem imagina que poderia ser tão fácil. Coisas que você pode fazer e que Deus o vai abençoar na sua vida. Quando você recebe o toque de Deus, você nunca mais é o mesmo. Jacó nunca mais foi o mesmo. Eu estava com medo do irmão. E o irmão veio em cavalo com vários homens atrás dele, porque soube que ele vinha para casa. E ele ficou com medo, ele estava com medo dele, mas quando o irmão chegou ao pé dele, abraçou-o. Entenda uma coisa. Aquilo que às vezes nós temos medo, temos que agarrar e colocar nas mãos de Deus. Porque é Ele que vai abrir as portas para que tudo se resolva. Eu lembro de algumas circunstâncias na minha vida em que as coisas não estavam a correr como eu queria. E cada vez que eu recorri a Deus, todas as vezes, eu fui abençoado. Mas todas as vezes que eu quis resolver as coisas, deu errado. Houve uma altura que eu precisava de recibos, para fazer recibos, e eu conhecia uma pessoa, e essa pessoa disse-me que fazia os recibos mais baratos, e então fui lá para fazer os recibos, e eu a sentir de Deus para não fazer ali, para fazer num outro sítio mais caro, mas eu insisti e fui ali. E quando eu fui lá, o que é que aconteceu? O homem teve um ataque cardíaco, o homem não pôde fazer o trabalho, o homem não coisa. Eu tive que fazer na altura um fax, tive que fazer um fax a cancelar o trabalho, ainda tive que pagar parte do trabalho que ele diz que fez, se fez ou não fez, não sei, mas eu tive que pagar. E tive que mandar fazer no outro lado. E graças a Deus, só mesmo graças a Deus, o trabalho foi feito muito rápido e eu tive os recibos a tempo. Não confie, ouça bem o que eu vou dizer, não confie nas suas capacidades, não confie no seu conhecimento, porque não vai resultar. Não confie nas suas capacidades, não confie no seu conhecimento. Confie em Deus. Confie no impossível. Porque é isso que vai acontecer se você confiar. Quando nós somos tocados por Deus, algo muda em nós. Deixe-nos mostrar. Vamos a Mateus 8, versículo 1. Mateus 8, versículo 1. Jesus pregava agora às multidões. E as multidões seguiam-no. Mateus 8, versículo 1. Mateus 8, versículo 1. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e adorou, dizendo: Senhor, se tu quiseres, podes tornar-me limpo.
A lepra é uma doença muito complicada, porque a carne apodrece. Membros podem cair, principalmente a parte do nariz, dos dedos, podem cair por causa de ficarem podres. Este homem virou-se para o Senhor e disse: se quiseres podes tornar-me limpo, se quiseres podes-me curar. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. E disse-lhe então Jesus, no versículo 4, olha, não digas a alguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e apresenta a tua oferta que Moisés determinou para te servir de testemunho. Porquê é que ele tinha que se apresentar ao sacerdote? Porque o sacerdote ia inspecionar o seu corpo e ver que ele já não estava leproso e declarar que ele já não estava leproso. Mas ele disse, não digas a alguém, mas vai. Não digas que estás curado. A pessoa. Não digas por aquilo que tu esperas receber. A pessoa. Porquê que isto é tão importante? Nós vamos ver várias vezes Jesus a dizer isso para não dizer às outras pessoas. Porquê que isto é importante? Imagine que você está a orar por alguma coisa. Você não deve dizer a ninguém por qual você está a orar. Porquê? Porque as outras pessoas não acreditam. Mesmo cristãos, há cristãos que não acreditam no poder de Deus. Há cristãos que não acreditam em milagres. Há cristãos que ainda dizem, não, alguma vez vais receber isso, alguma vez vai dar isso, alguma vez vai resultar. Não. Portanto, não fala. Não é por acaso que Jesus diz, quando quiseres orar, sobe ao teu quarto, fica sozinho com Deus e ora. E Deus que te vinha oculto te recompensará. Porquê? Porque mais ninguém sabe, mais ninguém vê, só você e Deus. Então isto quer dizer que Deus vai ver e ouvir, e então você vai dar glórias a Deus, porque mais ninguém sabe do que é que você está a orar. Ele disse para não dizer a ninguém, para que ele não perdesse a bênção. E você tem que fazer o mesmo, não dizer a ninguém do que é que você está a orar, do que é que você espera, do que é que você confia. Não dizer a ninguém, apenas você e Deus. Claro que você pode contar a pessoas que você vê e confia e acredita que acredita em milagres. Mas muito cuidado com isso, muito cuidado. Porque, infelizmente, eu confiei já em pessoas que afinal não estava no mesmo patamar de fé que eu estava. Deixe Deus lhe mostrar se pode falar ou não. Mas, se você tiver a andar com Deus, você e Deus fazem a maioria, já é o suficiente para poder atingir e receber os seus objetivos. Este homem, em fé, chegou, Senhor, se tu quiseres, podes tornar-me limpo. Se tu quiseres, podes-me curar. Podes-me limpar da lepra. E Jesus diz, eu quero. Eu quero. E tocou-lhe. Ser limpo. Entenda uma coisa. Sabe quantas vezes é que Deus espera que esta oração esteja na nossa boca?
Quantas vezes Deus espera que nós dizemos a Ele: Senhor, Tu podes me dar isto, Tu podes me dar aquilo, Tu podes me libertar desta circunstância, Tu podes me abençoar aqui, Tu podes, só Tu podes. Você não imagina quantas vezes Deus espera da nossa boca de ouvir esta oração. É a nossa fé, a nossa confiança nele, não nas nossas capacidades, não no nosso conhecimento, não naquilo que sabemos, não no poder que temos, não no dinheiro que temos, não em nada de que temos. Só Deus. Este homem foi curado por causa de Deus, não por causa de mais nada. Deus quer nos tocar constantemente nas nossas vidas. Deus quer tocar nas nossas finanças, quer tocar na nossa saúde, quer tocar no nosso casamento, quer tocar nos nossos filhos, quer tocar em tudo que é nosso para nos abençoar. Tudo. Mas só o vai fazer quando nós orarmos, lutando com Deus. O que eu quero dizer isso? Declarando a nossa confiança a Deus. Declarando a confiança que temos nele. Que ele tudo pode. Que ele tudo pode. E que tudo vai fazer para nos abençoar. Querem ver? Um pouco mais abaixo, versículo 14. Mateus 8, 14. Vamos andar um pouco mais para baixo na Bíblia, versículo 14. Jesus agora entra em casa de Pedro. Quem é Pedro? Pedro era pescador, estava a pescar. E passou a noite toda. E Jesus pediu-lhe: olha, estando o barco ali um pouco mais para ali, para eu poder falar às pessoas. Porquê? Porque ele estando a falar de um barco para a margem, o vento que vem do mar faz propagar mais o som. E ele então estava num barco e pregava para as pessoas. Estava no barco de Pedro. Quando acabou, Pedro o trouxe para a margem. E quando o trouxe para a margem, Jesus lhe disse: vai, lança-te ao mar e lança as tuas redes. Isto era de dia. E ele dizia: Senhor, passei a noite toda tentando pescar e não consegui pescar. Durante o dia não se pesca, os peixes são espertos, veem as redes e fogem. Mas Pedro olhou para ele, ouviu a sua pregação e disse: mas porque tu falaste, Senhor, porque tu disseste, eu vou fazer. E ele então lançou as redes ao mar. E quando puxou as redes, vinham carregadas de peixe. Vinham com tanto peixe que ele teve que chamar outros barcos para irem ajudá-lo. E ele depois chegou outra vez à margem ao pé de Jesus. E sabe o que é que ele fez? Podia saltar de alegria pelas bênçãos. Podia saltar, ficar todo contente. Fui abençoado. Sabe o que é que ele fez? Ele chegou ao pé de Jesus, pôs-se de joelhos e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Ele reconheceu a divindade de Jesus e se arrependeu ali. E Jesus olhou para ele e disse: vem, que eu te vou fazer pescador de homem. E agora Pedro estava a levar à sua casa. E veja, e Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre. A senhora estava com febre. A sogra de Pedro estava com febre. E tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e os servia. Pedro já era discípulo de Jesus. Pedro tinha uma casa.
E nessa casa estava a sua mulher e sua sogra. E a sogra estava deitada com febre. Jesus viu a necessidade e tocou. E quando tocou nela, ela ficou curada. Você pode agora estar a pensar, eu gostava que Jesus me tocasse. Sabe o que é que a sogra de Pedro estava a fazer? Nada. Sabe a que médicos é que ela estava a recorrer? Nenhum. Ela estava a falar com alguém? Não. Estava em casa. Jesus toca em nós quando nós nos rendemos a Ele. Só tu podes, Senhor. Infelizmente, nós que somos humanos, temos uma mania muito grande. Achamos que conseguimos resolver as coisas. Achamos que vai ser pelas nossas capacidades que conseguimos resolver as coisas. Eu sei, porque eu já fiz umas quantas asneiras assim. Eu já vejo, já vi pessoas. Eu deixei quantas e quantas pessoas é que eu quero bem, quantas e quantas pessoas que eu quero bem, e às vezes vou atrás delas e insisto a tentar ajudá-las. E não consigo. Até às vezes familiares meus tentei ajudar e não consigo. E sabe o que é que eu faço? Sabe o que é a estratégia que eu adotei? Falar quieto e calado. Só oro. E graças a Deus que essas pessoas, graças a Deus que essas pessoas chegam a um ponto tal em que reconhecem que só Deus. Então e voltam-se para Deus. E às vezes vêm ao pé de mim para pedir oração e são abençoados. Às vezes, grande parte das vezes, voltam-se a chegar ao pé de mim e são abençoados. E são curados. Por causa de mim? Não, por causa de Deus, porque eu confio em Deus. Eu sei o que é que Ele é capaz de fazer. Todos nós queremos nas nossas vidas, em determinada área da nossa vida, que queremos o toque de Deus. Mas será que estamos a buscá-lo para que esse toque possa acontecer? Ou vamos fazer como alguns dizem, não, Deus sabe o que eu preciso, Deus sabe. E eu digo-lhe assim, claro que Ele sabe que você precisa. Mas você sabe pedir a Deus? Sabe ir até Deus? Sabe confiar em Deus e largar o assunto nas mãos dele e largar por completo? Não fazer mais nada. Eu já contei-te cá tantas vezes Eu andava a orar para a minha esposa. Um versículo bíblico, acho que é Jó. Peço perdão. É Provérbios 18, 22. Eu sabia que era 18, 22, mas pensava que era Jó, mas não é. Provérbios 18, 22. Não é preciso abrir, é só para você ouvir o versículo. O que acha uma mulher acha uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor.
Eu ouvi este versículo a primeira vez. Eu nunca mais o esqueci. Eu orei alguns anos este versículo. E ao mesmo tempo que orava este versículo, eu procurava na igreja uma mulher para mim. Pensava que era esta e aproximava-me, tentava conhecer e saber e depois desiludia-me. Pensava que era aquela e aproximava-me, tentar perceber se era e depois desiludia-me. Então o que é que eu fiz? Chegou uma altura que eu parei de procurar mulher para a minha vida. E quando eu parei de procurar mulher para a minha vida, Deus me trouxe a mulher que eu depois me via casar e ter filhos. Só quando eu parei é que fui abençoado. Entenda uma coisa. Deus tem todo o poder fazer tudo. Abençoar em todas as áreas da nossa vida. Mas porquê que às vezes Ele não faz? Porquê que às vezes as coisas não acontecem? Porquê? Há vários fatores. Um deles é que nós estamos a tentar resolver o problema. Não resulta. Deus não dará a glória dele a outro. Porque depois, se você for abençoado e o seu assunto se resolver, você dizer, não, eu fiz isto, eu fui através deste conhecimento, foi através desta sabedoria que eu consegui. No entanto, se nós não estivermos a fazer nada e Deus nos fizer, nós vamos dizer toda a vida, foi Deus que fez. Foi Deus que fez. Não fui eu, foi Deus. Porque vamos dar a glória só a Ele, imaginem. Essa é uma das razões porque às vezes as coisas não acontecem na nossa vida. A outra é o tempo. Às vezes não esperamos o tempo suficiente para que Deus nos possa tocar. Acreditamos que tem que ser mais rápido. Mas você não está a entender. O tempo está nas mãos de Deus. E Ele sabe o que está a fazer. Melhor que nós. Outra das coisas é a nossa dúvida. Porque não pense tal homem que receberá uma coisa do Senhor se duvida. Se você duvida que Deus lhe pode dar algo, você nunca vai ter. No entanto, se você confiar em Deus, deixar Ele operar, continuar a declarar... Ouça, eu tive uma altura na minha vida em que ao meu lado ia vagar uma zona e eu poderia ficar com o dobro da minha zona e iria dar o dobro do meu ordenado. A minha zona ia duplicar. E eu comecei a orar por isso. Até concordei com o pastor e depois eu todos os dias dizia obrigada, Pai, que a minha zona de guarda noturno já é esta e aquela. E eu todos os dias orava isso. Todos os dias dizia isso. Ia para o trabalho, dizia isso. Vinha do trabalho, dizia isso. Eu orava isso. Eu confiava nisso. Mas o que é que aconteceu? A zona que estava ao meu lado não estava vaga. Tinha lá um colega meu. Esse colega meu trocou com outro. E o outro veio para aquela zona. E eu disse, então, mas era para ficar vazia. Eu vi começar as coisas a não acontecer da forma que eu estava a pensar. Mas eu estava a orar. Eu não duvidei, eu continuei a acreditar. E obrigada, Pai, que a minha zona é isto, é isto, é isto. Eu continuava a dizer a minha zona toda. E chegou uma altura em que colegas meus chegaram ao pé de mim e diziam assim, é impossível. É impossível. Não há transferências de zonas, não há mudanças de zonas, não há nada. E eu naquela altura saltei, porque dentro de mim era aquilo que eu confiava, era aquilo que eu orava, e eu disse, não, vai acontecer.
Foi na altura que houve a transferência de um colega meu para um lado, para o outro. E depois, passados uns meses, quando eu estava a entrar ao serviço, agarrei numa folha que era para assinar a minha entrada ao serviço. Quando eu olho para a folha, vejo lá um papel. O que é isto? Foi uma ordem que veio para vocês. E eu perguntei lá dentro, eu posso tirar uma fotocópia disto? Eu tenho esse papel comigo. Sabe o que é que aquele papel dizia? As transferências que não estavam a ter de ser feitas, que ninguém fazia, veio uma ordem diretamente do MAI a dar ordem para que o meu colega que estava na zona pegada à minha fosse transferido. Porque ele queria ser transferido. E ele foi transferido. E eu coloquei o papel da acumulação de zona e eu fiquei com a zona de guarda noturno. Eu dupliquei a minha zona. Entenda uma coisa. Deus faz levantar montanhas a seu favor se você confia nele. Tudo o que pedires orando, crê que o recebereis e tê-lo-eis. Tudo o que pedires orando, tudo o que continuadamente lutando com Deus, confiando em Deus, declarando em Deus, tudo o que declarares constantemente, é isso que tu vais ter. Normalmente as pessoas dizem, não, eu oro uma vez e é o suficiente. Não, você tem que continuar a orar. Você tem que continuar a agradecer a Deus. É um carro. Você é obrigado, Pai, que eu já tenho este carro. É assim, assim, assim. Deus comigo às vezes tem facilitado as coisas. Como é que tem facilitado? Uma vez passou um Jeep à minha frente. E quando ele passou, Deus perguntou-me, gostas? Eu, gosto. E a cor? Esta cor é gira. Aquele Jeep veio a ser meu. Eu quero que você entenda uma coisa. Deus nos quer ajudar a ter os nossos objetivos, a ter aquilo. Mas, por favor, não faça orações perante os limites daquilo que você acha que consegue. Não faça orações dizendo, Pai, eu preciso de uma casa, eu preciso de um coisa, eu preciso de um trabalho, eu preciso, seja do que for, mas não limite aos seus conhecimentos, não limite às suas capacidades, não limite à sua possibilidade de ordenado. Não faça isso. Faça coisas para a glória de Deus. E faça coisas grandes. Eu posso lhe dizer, no sítio da minha casa onde eu orei para ter o carro, eu não tinha carro. Tinham batido no meu carro foi para salvá-lo. Na altura eu andava com o carro da minha filha e aí revezávamos, eu ia levá-la às vezes e eu ficava com o carro para poder fazer as minhas coisas e o que eu precisava, às vezes não precisava e não andava de carro. Mas chegou uma altura em que ela ia precisar muito andar de carro, a minha filha. Então eu disse, eu precisava de um carro. E eu virei-me para Deus, Pai, eu preciso de um carro. Eu preciso de um carro, Senhor. Passados uns meses, Deus me deu um carro. Eu não o comprei, Deus me deu um carro. Mas a minha oração estava a dizer a Deus, eu confio que tu és poderoso para me poderes dar um carro. Eu confio que tu és poderoso de me poderes fazer chegar até mim as possibilidades de eu ter o carro que quero. Por acaso não foi o carro que quero, mas eu só pedi um carro. Eu não especifiquei o carro. Eu não especifiquei se era assim, se era assado. Eu só queria um carro. E Deus me deu um carro. E realmente é um bom carro. Indiscutível. É um bom carro. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Deus pode fazer muito mais para além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Segundo a nossa confiança nele.
Será possível nós termos um avião? Mas por que não? Eu, para ter um avião, eu gostava de ter um avião que tivesse muitas milhas de distância. Para que assim, quando eu pudesse andar de um lado para o outro, não fizesse escala, que fizesse paragens em vários sítios para poder abastecer. Você diz, mas isso custa muito dinheiro. Eu sei. Sei que é o dono do dinheiro. Sou eu. Se nós não começamos a orar por coisas altas, nós nunca vamos ter. Se nós não começamos a confiar em Deus por coisas maiores, nós nunca as vamos ter. Se você não ora por uma casa com o tamanho que você quer, com o que é que você quer, de fora, se é uma vivenda, se é um andar, se é o que for, se você não ora, mas eu não posso. Mas o que é que isso interessa? Interessa o poder de Deus na sua vida. Interessa que Deus está a ouvir a sua oração. Interessa que Deus fará. Deus toca em nós. Deixe-me mostrar aqui outro versículo bíblico. Vamos a Mateus, mas agora 9, Mateus 9, 27. Você acha que cegos podem ver? Estamos a falar há 2000 anos atrás. Mateus 9, 27. E partindo dali Jesus, seguiram 2 cegos, clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tem compaixão de nós, filho de Davi. Era o que eles diziam. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele. E Jesus disse-lhes: crede vós que eu posso fazer isso? Crede vós que eu vos posso curar? E eles disseram: sim, Senhor. Tocou-lhe então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhe abriram, e Jesus ameaçou-os, dizendo: olhai que ninguém o saiba. Só que alguém que é cego começa a ver, é difícil de esconder, não é? No versículo 31, mas tendo ele saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. Estes não conseguiram se conter. Estes eram cegos e começaram a ver. É impossível esconder isso, é difícil de esconder isso. Aquele que era cego acreditou numa coisa completamente impossível, que nem médicos, nem ninguém podia resolver. Mas acreditaram em Deus, acreditaram em Jesus, que os podia curar. E Jesus tocou-lhes. E eles ficaram curados. A minha pergunta é, será que nós não queremos ter nas nossas vidas o toque de Jesus? Será que nós não queremos Deus operar em nós? Ouçam bem, pela minha experiência, eu aprendi, e sou sincero, aprendi da forma mais difícil isto. A parar de confiar nas minhas capacidades e começar a deixar em Deus a decisão de todas as coisas. Há uma canção que ultimamente nós temos ouvido, eu e minha esposa, e essa canção diz assim, diz que deixou que o carro da sua vida fosse conduzido por Deus. E ele disse, na canção diz assim, quando eu comecei a deixar que Deus conduzir o carro da minha vida, eu nunca mais tive acidentes.
Você entende, quando nós deixamos Deus conduzir a nossa vida, mostrar-nos o melhor caminho por onde devemos andar? Ouçam, na sexta-feira, hoje é domingo. Sexta-feira passada, a pessoa que me ajuda, um dos meus filhos que me ajuda a fazer a gravação, não estava em casa. E eu, à última hora, meti as coisas a preparar para fazer. E nós começámos a fazer a reunião. Quando começámos a fazer a reunião, orei, cantámos e tudo mais. E quando estávamos na adoração, eu senti parar de contar. E quando cheguei a este local, onde costumo estar com o tablet para vos falar, eu olhei para a minha esposa e eu disse-lhe a ela, eu não abri o som. Tivemos a fazer aquela reunião toda sem som. Ela foi lá e confirmou. Mas como é que eu sabia que eu me tinha esquecido? Eu não sabia. Eu pensava que tinha feito tudo. Deus é que me estava a avisar. Depois abrimos o som, eu pedi desculpa e continuei a reunião. Eu quero que você entenda. Quando nós deixamos Deus ajudar-nos, as coisas correm melhor. As coisas funcionam melhor. Quando nós dedicamos a nossa vida a Ele e nos dedicamos a orar, a buscá-lo, a confiar nele, as coisas correm melhor. Jacó sabia disso. Por isso é que lutou com Deus. Por isso é que declarava que Deus o ia abençoar. Por isso é que Deus o abençoou. Porque Deus, Jacó, quando ia buscar a mulher, viu uma escada que vinha da terra até ao céu, e os anjos desciam e subiam por ela. E ele disse, se dever haventes me abençoares, e estiveres comigo, não me deixares que o mal me aconteça, na busca desta minha esposa, Senhor, eu certamente darei o dízimo de tudo. Isto foi o que ele disse. Deus sabe o que está a fazer. Melhor que qualquer um de nós. Ouçam, eu posso saber o que é o melhor para os meus filhos. Mas Deus já me disse várias vezes me diz isto. Tu tiveste que viver a tua vida. Deixa eles viverem a deles. Mesmo coisas que tu estás a ver que são erradas, deixa eles viverem. Eles poderão sofrer consequências. Mas eles têm que aprender com os erros que fazem. Por isso agora, grande parte das vezes, eu estou mais calado do que outras vezes. Eu quero o melhor para toda a gente. Ainda há pouco tempo falei com uma pessoa, eu disse-lhe e falei-lhe e mostrei-lhe e tudo mais, mas não está na minha mão. Sabe quantas pessoas eu já tenho visto às vezes na rua, em cadeira de rodas, e minha vontade é orar por eles? Mas eu sei que tenho que esperar o tempo de Deus. Esperar o tempo em que essas pessoas possam vir até mim e dizerem, eu quero ser curado por Deus. Eu quero o toque de Deus na minha vida. Entenda uma coisa. Todos nós somos humanos, todos nós erramos, ou se erramos. Erramos muitas vezes, temos muitos erros e temos que reconhecer esses erros e pedir perdão a Deus e sermos humildes perante Deus. Não dizer, não, eu fiz isto, fiz aquilo. Deus sabe o que é que você fez. Muito bem. E você acha que foi pelas suas capacidades que você teve as coisas que teve? Você está enganado.
Então confie em Deus. Confie mais à frente. Peça coisas maiores. Confie em Deus. E deixe Ele fazer a sua parte para poder abençoar. Espere o toque de Deus na sua vida e Ele vai operar. No nome de Jesus. Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui. Vamos ficar de pé, só a favor. Vamos orar. Antes de orarmos, eu vou-vos dizer uma coisa. Há caminhos que são muito maus. Há caminhos que nós sabemos que são errados. Há caminhos que nós já ouvimos pela palavra de Deus que são errados. Mas se o fazermos, vamos ter problemas. E Deus começa a dar sinais disso. Cuidado para não terem problemas maiores. Vamos orar, vamos dizer, Pai, és-nos aqui, Senhor. Nós te pedimos perdão por tudo o que fizemos que não foi do teu agrado, Senhor. Perdoamos a todas as pessoas que nos magoaram, nos ofenderam. Senhor, ajuda-nos a entender a tua vontade para as nossas vidas. Ajuda-nos a orar coisas maiores, grandes, para que te honrem a ti e glorifiquem a ti. Para que nós possamos dizer aos outros, foi Deus, não fui eu. Foi Deus. É o nome de Jesus. Obrigado, Pai, pelos nossos trabalhos, Senhor. Porque eles já nos dão grande remuneração. Obrigado, Pai, por todas as portas estar a abrir de bênçãos para as nossas vidas. Obrigado, Pai, porque o dinheiro nunca vai faltar. Obrigado, Pai, porque a saúde nós já temos em nós e já estamos curados em nome de Jesus. Obrigado, Pai, porque estás a abrir caminhos para nós que aos nossos olhos pareciam impossíveis, mas para ti tudo é possível. No nome de Jesus. Amém. Então, muitas bênçãos. Muitas bênçãos em nome de Jesus. Uma boa semana. Amém.